Seja muito bem-vindo à FluidMed. Meu nome é Alan Araújo. Eu sou Paulo Araújo. E neste vídeo de hoje eu vou te contar 5 coisas que eu fiz diferentes na minha preparação, comparado com a maioria das pessoas, e que me ajudaram a obter 90% na prova de residência médica. Isso eu acho que é um tema interessante, né, Paulo? Com certeza. Não que alguém que obteve 90%, se você seguir tudo que a pessoa fizer, outra pessoa necessariamente vai obter também. Mas certamente quando a gente pega aquelas pessoas que já fizeram um caminho e obtiveram resultado, provavelmente as atitudes e ações que ela teve podem te dar alguma dica de coisas que talvez você não tenha prestado atenção e que você pode começar a fazer. E muitas vezes vídeos como esse, que são rápidos, simples, podem te ajudar sobremaneira a aumentar 5, 10, 15 pontos na sua preparação para a residência médica. Para mostrar isso para vocês, eu vou trazer aqui o software, que é o Super Planner, que é o software que nós da FluidMed oferecemos. O meu estudo para a prova de residência, diferente da maioria das pessoas, eu me baseei totalmente neste software. E eu acho que isso me ajudou, e eu vou explicar exatamente aqui para vocês, caso você tenha interesse de fazer algo semelhante ou nos acompanhar, para que você possa ver exatamente essas nuances que eu tenho certeza que me contribuíram muito para obter nota. Então vamos lá. Passando aqui para o software, vocês podem ver que ele é todo colorido, né? Todo dividido, e ele tem uma divisão bem interessante. Aqui na parte da esquerda, a gente tem os temas. No caso aqui estão os temas do MED Curso. Então, a gente tem no MED Curso, tem no MED, tem no R+, daqueles temas do MED Grupo. No meu caso, eu coloquei do MED Curso porque foi o cursinho que eu fiz lá em 2017. Então, vocês podem ver aqui, ó, na segunda coluna, que está escrito data da teoria, estas são as datas reais que eu assisti a essas aulas. Todos os dados aqui são reais. Então, por exemplo, no dia 3/7 eu assisti a aula de TAC e arritmias. Na época as aulas ainda eram todas presenciais, né? Já vai fazer, em 2022 já fazem 5 anos, né, Paulo? Já tem um tempo considerável. Aqui depois eu coloquei quando eu fiz a minha primeira revisão. E aí entra a primeira diferença do meu estudo com o das demais pessoas. Vejam bem, imagina aqui a aula de ciclo menstrual. Eu assisti a aula, estudei a teoria no dia 30/1. E a minha primeira revisão de exercícios aconteceu no dia 22/2. Isso é quase o oposto do que a gente vê preconizado pela maioria das mentorias, técnicas de estudo, etc. Vamos pegar outro exemplo. Se a gente pegar aqui, por exemplo, neonatologia. A aula foi vista dia 13/3, primeira revisão foi feita dia 29/3. E qualquer tema que você pegar aqui vai estar assim, então, gastro 2 intestinos, 15/5, 4/6. Então você pode ver que para todas elas existe um intervalo entre o dia que eu estudei a aula e o dia que eu fiz a primeira revisão. Por que isso? Isso está baseado em um conceito que se chama Distributed Practice. O Distributed Practice é um método de estudo que é considerado de alta efetividade e que foi uma das coisas que eu descobri antes de começar o estudo para a prova de residência. O que o Distributed Practice faz? Ele fala que, ao invés de você estudar tudo de uma vez, que é o Massed Practice, se você pegar esse todo de uma vez e separar ele em vários momentos diferentes, você consegue tanto aprender mais, como ter uma maior retenção a longo prazo desses temas. Então, são 2 benefícios. Então, ao invés de assistir a aula do MED Curso, que a minha aula, no caso, era segunda-feira, ao invés de assistir a aula e fazer as questões daquele tema naquela própria semana, eu esperei esse período aí de 3, 4 semanas até fazer o exercício. Pergunta comum, mas você não esquecia tudo? E aí é que tá, esquecia, pô. E esquecer é a intenção desse método de estudo. Por quê? Veja bem, qualquer coisa que você estudar, você vai esquecer. Isso não acontece com qualquer pessoa, isso não é negociável. Só que existe aquele esquecimento que ele vai acontecer e não vai ser recuperado porque a pessoa não vai revisar. Existe aquele esquecimento que eu chamo de esquecimento do bem. O que é o esquecimento do bem? Você vê um tema, aprende esse tema, tem uma forte sensação de que sabe tudo desse tema, e aí você espera um período. Esse período inicial que você espera, ele te permite saber o que de fato você aprendeu e o que você não aprendeu. Então ele separa aquelas coisas que efetivamente estão na sua memória de longo prazo daquelas que estavam somente na sua memória de curto prazo. E aí, passado esse período, quando eu ia realizar questões, eu percebia que vários temas que eu havia aprendido na aula, na verdade eu não havia aprendido. Eu só havia assimilado ali na memória de curto prazo. E aí eu ficava muito mais atento nesses temas que eu ainda não sabia. E aí, nessa segunda visualização, sem saber o tema, eu conseguia criar uma memória de longo prazo muito mais forte. Se ao invés de fazer isso, se eu tivesse feito as questões logo em seguida,
As mentorias, Paulo, geralmente recomendo os alunos fazer com 72 horas, depois com 5 dias, depois com 10 dias. Todas revisões bem frequentes para a pessoa nunca esquecer em momento nenhum. Eu não te recomendo isso. Eu te recomendo aprender, não esquecer completamente o tema, porque isso é ruim para você, você vai ter que estudar tudo de novo. Você simplesmente dá o prazo, que é o prazo de você esquecer as coisas que ficaram somente moderadamente assimiladas. Para depois, na sua primeira revisão, você ir em cima delas e, a partir disso, sim, você poder aumentar, né, a sua nota, o seu rendimento mesmo nos estudos. Então, essa foi a primeira diferença. Esperar um período entre o estudo da teoria e o estudo da primeira revisão. Sem ver este vídeo, ou já ter ouvido a gente falar, você muito provavelmente iria estudar e já fazer as questões. Alguma dúvida disso? Até porque a maioria dos cursinhos, dos próprios temas, já se prevê uma certa quantidade de questões ali, às vezes dividido na apostila ou algo do tipo, e a grande maioria das pessoas tira aquela semana para dedicar àquele tema, né? Uhum. E aí, muitas das vezes, vê a aula e faz as questões, e acredita que porque acha que sabe, lá no dia da prova, às vezes meses depois, vai lembrar e conseguir evocar aquele conhecimento, né? Que a gente sabe que não vai, a não ser que faça as revisões, né? Com certeza. Eu vou te contar o que vai acontecer se você não fizer isso. Você vai estudar, vai fazer as questões logo em seguida, vai fazer, por exemplo, as revisões de 72 horas, 5 dias, 10 dias, vai aprender esse tema. Eu não tenho dúvidas disso. Depois disso, você não vai ter mais tempo de revisar isso. Por que você não vai ter tempo? Porque você vai ter que fazer as revisões de 72 horas, 7 dias, 10 dias, de todos os temas que estão vindo. Então você não vai ter tempo de voltar. E vai chegar no dia da prova, você vai ter esquecido. Por quê? Porque aquela aula que você não viu na primeira semana de janeiro, você viu ela na primeira semana de janeiro, no dia 4 de janeiro, no dia 10 de janeiro, no dia 15 de janeiro e depois nunca mais você viu. Então você vai esquecer esse tema, eu não tenho dúvidas disso. E eu não fiz isso. Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença, muito importante, do meu estudo para o estudo da maioria das pessoas. Vocês podem ver aqui a quantidade de questões que eu fiz. Então, em geral, foi uma quantidade de questões muito expressiva. Por que isso? Se você pegar qualquer uma dessas apostilas e for olhar no final da apostila, você vai perceber que existem cerca de 60 questões. Então, cada tema, 60 questões associadas. Entretanto, 60 questões são muito pouca quantidade para você aprender e assimilar um tema. Então, essa quantidade que está sugerida em cada apostila é muito pequena. Se você fizer 60 questões por apostila, você vai finalizar o ano tendo feito nem 4.000 questões, que é muito pouco para você aprender toda a medicina, que é basicamente o que cai na prova de residência. Então, a quantidade de questões que eu fiz foi uma quantidade muito maior. E quando eu falo muito maior, então a pessoa que fez as questões somente da apostila fez 4.000 questões ao longo de todo o ano. No meu estudo, eu fiz 20.000 questões. Então, em média, eu fiz 5 vezes mais questões do que a pessoa que habitualmente estuda, vê a apostila e faz as questões da apostila. Então, essa é a segunda diferença do meu estudo. A quantidade de questões é muito maior. A saber, né, são 5 vezes maior em média. Isso, por si só, já faz uma diferença brutal. Isso já garante uma nota muito maior. Concorda, Paulo? Concordo. Eu acredito que se você pensasse num nadador olímpico, por exemplo, imagina um que treinou 5 vezes mais que o outro, né? Naturalmente, é de se esperar que aquele trouxe 5 vezes mais. Isso, às vezes, representa milhares de horas a mais, né? Naturalmente, ele vai conseguir um resultado maior. Então, isso é quase inquestionável, né? É difícil alguém questionar isso. Terceira diferença do meu estudo para o estudo da maioria das pessoas. Além de fazer uma quantidade de questões maior, você pode ver que a distribuição dessa quantidade de questões é muito desigual. Como assim? Então vamos lá. Se a gente pegar aqui, por exemplo, na clínica, vocês vão ver que existem apostilas, como por exemplo, Hepato 2, cirrose e suas causas, que eu fiz 35 questões. E você vai ver, principalmente se você vier aqui na preventiva, que existem apostilas que eu fiz 600 questões. Se a gente for lá na pediatria, por exemplo, temos apostilas com 62 questões e temos apostilas com 527 questões. Bem diferente, né, Paulo? Muito. Você pode ver que as diferenças aqui são diferenças que chegam a 10 vezes ou casualmente 20 vezes mais questões em um tema do que em outro. Essa é uma diferença brutal e que poucas pessoas seguem, que é estudar de acordo com o que é mais cobrado. Então, se você tem um tema, por exemplo, a minha prova principal era do PSU Minas Gerais. O PSU Minas Gerais, ele traz quase, na minha prova, ele trouxe 10 questões da apostila de SUS. Então, 10 questões foram dessa apostila. Vocês podem ver aqui que eu fiz somado quase 900 questões desse tema. Então, uma quantidade importante de questões. 900 questões de um único tema. Das 10 questões de SUS, eu acertei as 10. Por que eu acertei as 10? Porque eu tinha feito 900. Se eu tivesse feito somente as 60 questões da apostila, além de ser uma quantidade pequena,
Na média, eu estaria fazendo assim 6 questões de treino para cada questão que caiu, já que são somente 60 questões na apostila e caíram 10 questões na prova. Você fez 90 vezes mais o seu estudo, né? Enquanto Sim. que a pessoa que faz 60 da apostila fez 6 vezes mais. 6 vezes mais. E isso, se a pessoa tiver visto a apostila preventiva SUS no meio do ano, por exemplo, ela ainda não revisou e às vezes, né, só fez aquelas 60 questões E esqueceu tudo. Esqueceu tudo, porque a prova dela foi em novembro. Né? Então, é uma diferença brutal. Ou seja, essa diferença de acordo com o que cai mais. E aí você me pergunta, mas Alana, como que eu vou saber o que cai mais? Porque a próxima pergunta é essa. Então, existem várias maneiras de você fazer isso. Você pode pegar suas provas todas e pode analisar cada uma delas, dividir cada questão de acordo com os temas e fazer uma média ponderada de importância de acordo com qual prova você quer mais, qual prova você quer menos. No Super Planner 2022, que você está vendo aqui, a gente já faz isso tudo automaticamente para você. A gente não só fala quantas questões são de cada tema, como a gente vê, inclusive, por exemplo, se você já começou o ano melhor em preventiva, pior em cirurgia, melhor em clínica, você já começa a fazer um número de questões que é balizado de acordo com o seu ponto de partida. Então, as matérias que você já sai de um ponto mais atrás, você estuda mais essa matéria para atingir isso. E o estudo vai se adequando ao longo do ano. Então, essa terceira diferença de quantidade de questões de acordo com a importância de cada tema é uma diferença brutal e qualquer pessoa que abrir esse vídeo já vai poder ver isso. Vamos então para a quarta diferença. Então, a quarta diferença entre o meu estudo e o estudo da maioria das outras pessoas é que não só eu vi a teoria, esperei um momento e fiz a primeira revisão, vocês podem ver aqui também que existem segundas e terceiras revisões. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, novamente a apostila de Preventiva 4 SUS. Vocês podem ver que eu fiz 600 questões no final de agosto e depois disso, lá no começo de novembro, eu fiz mais 275 questões. No dia da minha prova, que foi dia 18 de novembro, a minha memória desse tema estava fresquinha. E era um tema que eu sabia que era importante. Na verdade, era o tema mais importante para mim. O segundo tema mais importante, que cai muito no PSU, é o de doenças infecciosas prevalentes na infância, que são 500 questões. Então, o que acontece? Essas próximas revisões, elas te permitem pegar o seu conhecimento no ponto que já estava na curva de esquecimento, a famosa curva de Ebbinghaus, e retomá-lo a que você volte a um nível elevado de conhecimento que agora vai ter uma velocidade de queda mais baixa. Então, a cada revisão que você faz, a sua velocidade de esquecimento desse tema diminui. O exemplo que a gente sempre dá é da Turma do Chaves. Provavelmente já tem anos que você não vê a Turma do Chaves, mas como você viu várias vezes, espaçado ao longo do tempo, você se lembra do nome de todos os personagens, tenho certeza. Então, é isso. Tem fatores emocionais também envolvidos e tudo mais, mas esse exemplo serve perfeitamente para mostrar que quanto mais ao longo do tempo a gente vê uma coisa, melhor é a nossa lembrança desse tema. Então, essa é a quarta diferença. Além de fazer a primeira revisão, eu fiz também segundas e terceiras revisões. Alguém poderia perguntar, por exemplo, o que está faltando aqui, né? Que tem alguns temas em vermelho e tudo mais. Então, existe uma questão pessoal envolvida aí, que eu acabei marcando e casando em setembro do ano que eu estava preparando para a prova de residência. E aí, todos esses temas que eu não fiz a segunda revisão, são todos temas que eu acabei não fazendo por causa do casamento. Entretanto, mesmo assim, deu tudo certo. Por quê? Porque, na média, meu estudo foi bem mais otimizado do que das pessoas com as quais eu estava concorrendo. Então, deu tudo certinho, sem problemas. A quinta diferença entre o meu estudo e o estudo da maioria das pessoas é que eu foquei esforços aonde eu estava indo pior. Então, por exemplo, você vai ver aqui no Super Planner que a matéria aqui de ginecologia 1, eu vi a aula dia 30 do 1, fiz exercício no dia 22 do 2, 291 exercícios, acertei 247. Isso deu 84% de acerto. Depois de 18 do 3, quase um mês depois, revisei novamente. Eu obtive 81%. Então, meu acerto global foi 83,4%. Um acerto muito bom para a realização de questões. Mas você vai ver aqui no Super Planner que ele coloca aqui que não é necessário uma terceira revisão. Isso quer dizer que eu não devo fazer uma terceira revisão? Não, se eu quiser fazer, eu posso fazer. Mas ele fala que não é necessário. Isso quer dizer que, se existem outros temas que você está em atraso, foque nos outros temas que você está em pior. Por quê? Porque você consegue obter nota nos locais onde você já está pior. Depois que você estudou um tema e começou a acertar 90% das questões de um tema, para você sair do 90% e chegar no 95%, você tem que estudar muito mais. Vai ficando cada vez mais difícil obter cada 1% extra em cada tema. Então, se você já chegou num certo limiar em algum tema, se você voltar naqueles temas que são importantes e que você está atingindo uma nota
pior, e isso vai te dar muito mais resultado no dia da sua prova. Quando eu fiz cursinho pré-vestibular, eu notava isso. Todos vocês, ou talvez algum de vocês mesmo foram algum desses alunos que fizeram 4 ou 5 anos de cursinho pré-vestibular para entrar na faculdade de medicina. Uma questão que eu notei muito frequente nesse perfil de aluno é que esse perfil de aluno estudava mais as coisas que ele já ia bem e estudava menos as coisas que ele não ia bem. A minha abordagem desde o pré-vestibular foi o contrário. Eu estava indo bem em redação, continuei fazendo redação só para manter o nível da redação. Só que, por exemplo, história e geografia, minhas notas eram péssimas. Estudei muito mais história e geografia do que, por exemplo, matemática, que era uma matéria que eu já tinha uma certa afinidade e já ia bem. Se, pelo contrário, eu focasse em redação, que eu já estava indo bem, em matemática, que eu já estava indo bem, ok, eu ia aumentar ainda mais minhas notas nessas áreas. Mas eu ia chegar perto do limite, porque eu já estava indo bem. O fato de eu ter estudado na prova de residência da entrada direta, na prova do R+, na prova do vestibular, aqueles temas que eu não estava indo tão bem, me permitiu direcionar energia e esforços aonde efetivamente eu poderia obter mais resultados. Então esses são os 5 pontos. Você acha que isso pode girar a chavinha para algumas pessoas, Paulo? Com certeza, acredito que pelo menos uma chavinha, né, dentre todas, foi virada ali na cabeça do pessoal. Comenta aqui com a gente, qual desses pontos você ainda não sabia, não tinha percebido, e qual deles você acha que pode ter te ajudado mais. Meu nome é Alan Araújo, sou médico cirurgião, fundador da FluidMed, e o nosso objetivo aqui é te ajudar a obter resultados expressivos na prova de residência, saindo do patamar de 60% e chegando no patamar de 90%. Eu sou Paulo Araújo, cofundador da FluidMed, e não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo que também irá prestar a prova. Tenham todos bons estudos e conte conosco nessa caminhada. E até o próximo vídeo.